Candidata ao governo do estado pelo PT, Fátima Bezerra nasceu no município de Nova Palmeira, na Paraíba. Ela é formada em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e é professora da Rede Estadual de Ensino e da Rede Municipal de Natal. E também foi dirigente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Na vida pública, Fátima foi eleita deputada estadual por 2 mandatos consecutivos, em 1994 e em 1998. Em 2002, foi eleita deputada federal pelo Rio Grande do Norte, sendo reeleita em 2006 e em 2010. Em 2014, conquistou uma vaga no Senado Federal. Boa noite, Natal. Boa noite, Rio Grande do Norte. Estamos iniciando a série sabatina com os candidatos ao governo do estado. Hoje, a primeira convidada, a senadora Fátima Bezerra, candidata ao governo do estado pelo Partido dos Trabalhadores. Queria, desde já, agradecer a presença dela aqui e a de todos os candidatos ao governo que já confirmaram presença na sabatina no Minuto. A dinâmica aqui, a gente já começa com 2 minutos de apresentação da candidata Fátima Bezerra. Boa noite, candidata. Boa noite, Diógenes, Enio, boa noite, Luciano também. Antes de mais nada, Diógenes, parabenizar tanto o Portal no Minuto como a 96 pela iniciativa desse debate e dizer da honra de estar exatamente abrindo a temporada da sabatina, né? Diógenes, eu quero aqui dizer o seguinte, veja, eu estou vivendo um momento muito especial na minha vida, né? Eu costumo dizer que eu cheguei aqui ao Rio Grande do Norte, adolescente, aos 15 anos de idade. O Rio Grande do Norte me acolheu como uma filha, né? Professora, a luta em defesa da escola pública, a luta pela valorização do magistério. Depois o Rio Grande do Norte me dá várias procurações, deputada estadual 2 vezes, deputada federal 3 vezes, 2 vezes inclusive a mais votada. Em 2014 me elege senadora. De forma que, quero aqui lhe dizer com toda simplicidade, considero como um processo natural me apresentar agora ao povo do Rio Grande do Norte na condição de candidata ao governo, levando em consideração principalmente o chamamento popular. É lógico que eu pertenço a um partido, que é o PT, sem dúvida nenhuma, mas eu quero deixar aqui muito claro que essa candidatura foi do sentimento popular. E as pesquisas, inclusive, estão atestando isso, né? De forma que eu não poderia jamais fugir a este desafio, me omitir, principalmente no momento em que o Rio Grande do Norte atravessa uma das fases mais difíceis da sua vida. A grave crise fiscal, financeira, que afeta o povo do Rio Grande do Norte a ponto, meu Deus, os servidores durante esse período todo, Enio, sequer terem tido a garantia, não é verdade, de um calendário de pagamento em dia. Então, levando em consideração esse contexto, repito, que, atendendo ao chamamento popular, me apresentei como candidata e, mais do que isso, sem soberba, quero aqui dizer de forma muito tranquila, estou preparada para ser governadora do Rio Grande do Norte, para servir ao povo do meu estado na condição de governadora, se essa for a vontade da maioria do povo do Rio Grande do Norte, como eu espero que seja e o que as pesquisas estão apontando. É isso aí. Depois dessa breve apresentação, a candidata do PT, eu queria agradecer a presença aqui, que eu acabei esquecendo, antes de passar a palavra para a Fátima, as presenças dos jornalistas Enio Cinedino, diretor da 96 FM, e também do repórter econômico, colunista, Luciano Kleiber. Nós 3 aqui vamos sabatinar, juntamente com a participação do internauta. Você pode participar pelo Face Live, da 96, também no Minuto, mandar sua pergunta para que a gente possa sabatinar a candidata Fátima Bezerra. E eu começo a rodada de perguntas, senadora, candidata. Em qualquer estudo ou levantamento realizado, o Rio Grande do Norte amarga as piores notas quando o assunto é ensino público. Piores notas em matemática, português, ensino fundamental, ensino médio. Como professora, qual é a sua ideia para melhorar a nossa educação? É verdade, Diógenes. Veja bem, o último IDEB que foi divulgado, o ensino médio está entre os 3 piores do Brasil.
o IDEB também nos anos iniciais e finais do ensino fundamental também são muito ruins os dados. Objetivamente, Diógenes, é recuperar o Plano Estadual de Educação. Plano Estadual de Educação esse que, infelizmente, assim como o Plano Nacional de Educação, estão ameaçados em decorrência, inclusive, dessa emenda que congelou os gastos nas áreas sociais pelos próximos 20 anos. Mas o nosso foco vai ser realizar as metas que dizem respeito à expansão do ensino. Por exemplo, creches. Alguém pode até dizer, mas Fátima, mas a prerrogativa do ensino infantil é do município. Isso. No entanto, uma governadora, inclusive professora, tem mais o dever de fazer a ponte junto ao governo federal para ajudar as prefeituras a ampliar a oferta de vagas nas creches para as nossas crianças, considerando inclusive o déficit do Rio Grande do Norte. Quase 70% das nossas crianças não têm acesso à creche. Então, ajudar as prefeituras, fazendo a ponte junto ao governo federal, etc. O outro foco nosso é a questão da educação em tempo integral. Nós temos cerca de 470 escolas do ensino fundamental no Rio Grande do Norte. Apenas 20 escolas oferecem educação em tempo integral. Nós vamos ampliar isso. O Plano Estadual de Educação coloca uma meta durante 10 anos de chegar a 50%. Um outro foco nosso é o ensino médio, Diógenes. E aí é uma prerrogativa do Estado, e nós vamos reestruturar o ensino médio. E vamos contar, para tanto, com a ajuda de duas instituições que considero muito importante. Primeiro, o IFRN. Nós temos a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica no Brasil e no Rio Grande do Norte, essa beleza, que são 21 novas escolas técnicas. Então, vamos contar com a parceria do IFRN e também do Sistema S. O Sistema S tem uma expertise também nessa área da formação profissional. Senai, né? Senac, exatamente. O que é preciso? É preciso o seguinte, a gente dotar o Estado de uma rede de ensino atrativa, que faça com que os estudantes queiram vir para as escolas estaduais, na medida em que esse ensino médio, a exemplo do IFRN, ele prepare para a vida, ele prepare para o mundo do trabalho. Um outro foco, naturalmente, é a valorização dos profissionais da educação. E aí não passa só pela questão salarial. É evidente que, como uma das idealizadoras da lei do piso salarial do magistério, conquista do governo do presidente Lula, nós vamos cumprir o piso, né? Mas, além disso, nós temos que investir nas políticas de formação. Até porque, Diógenes, eu não sei se você e os telespectadores sabem que nós temos ainda uma lacuna muito grande no campo da formação, especialmente no fato de que tem um percentual expressivo de professores que não têm a formação adequada para a disciplina que ele leciona. Então, é preciso ter políticas de formação inicial e continuada, né, para, enfim, a gente superar esse quadro. E quero aqui também destacar o nosso compromisso com a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. E é isso que eu ia perguntar dentro dessa linha. Para tudo isso que a senhora falou, é preciso de orçamento. Quando faltar dinheiro, como é que a senhora vai implementar essa questão junto, por exemplo, aos sindicatos ligados aos professores? E a questão da UERN. Há proposta para federalizar a UERN? Veja bem, Diógenes, eu tenho que ser aqui muito clara com a população do Rio Grande do Norte. Essa proposta de federalização ela não existe no plano nacional. Não existe. O que é que nós temos que defender? Defender e cobrar é que o governo federal tenha um programa de apoio financeiro às universidades estaduais, principalmente para as universidades sediadas no Norte e no Nordeste. Porque precisa entender por que foram que essas universidades surgiram. Elas surgiram exatamente em decorrência da falta de compromisso do Estado brasileiro, quando eu falo o Estado, o governo como um todo, em oferecer o ensino superior, né, aos nossos jovens. Mas isso não é problema hoje. Até com a proliferação das universidades privadas. Não, mas não, Diógenes, a gente ainda tem um déficit enorme, pelo amor de Deus, de jovens fora da universidade. Para você ter uma ideia, países vizinhos aqui ao nosso, da América do Sul, tem uma taxa de acesso ao ensino superior na idade escolarizada, de 19 a 24 anos, em torno de 25% a 30%. O Brasil, mesmo com os avanços extraordinários que houveram nos governos do PT, mesmo assim a nossa taxa de acesso
ao ensino superior da nossa juventude está em torno de 16%. Tanto é que o Plano Nacional de Educação estabelece como meta, até 2024, a gente chegar a oferecer no mínimo 30%. Então, o que eu quero destacar aqui? É que as universidades estaduais, elas surgiram em decorrência, repito, dessa falta de compromisso do governo federal em garantir, em ampliar o acesso ao ensino superior. De forma que, quero aqui reiterar, meu compromisso irrenunciável com a defesa e fortalecimento da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Até porque, né, nós não podemos de maneira nenhuma concordar com essa tese de que a UERN é gasto. Pelo amor de Deus, a UERN é investimento. Vocês sabem quais são os alunos que estão na UERN? Majoritariamente são os estudantes filhos das classes populares. A UERN possibilitou que boa parte desses jovens que não tinha como vir para a capital, Diógenes, pudesse exatamente se qualificar, portanto, fazer um curso de nível superior. Acrescente também, a UERN tem cumprido um papel fundamental, por exemplo, formando professores para atuar na educação básica. Então, eu quero aqui colocar que todo empenho nosso compromisso com o fortalecimento da UERN, vou bater na porta do governo federal, sim, no Fórum dos Governadores, liderar esse movimento para que o governo federal, exemplo de programas como o ProUni, como o próprio FIES, tenha um programa também para apoiar financeiramente as nossas universidades, principalmente Norte e Nordeste. E só para concluir, dizer que a UERN, nós queremos uma UERN forte no nosso governo, não só para cumprir esse papel de inclusão social no acesso ao ensino superior, mas ela, junto com as demais universidades, contribui um papel muito importante na promoção do desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. Luciano Kleiner. Boa noite, Diógenes, boa noite aos nossos telespectadores e ouvintes, boa noite, senadora, candidata, meu amigo Enio. Senadora, de 2014 para cá, a senhora estava falando desses investimentos em educação, de 2014 para cá, o Rio Grande do Norte viu a sua receita total cair algo em torno de 5,3% nos últimos 4 exercícios. E, nesse mesmo período, a folha de pagamento dos servidores subiu 23,45%. Só a dos servidores inativos subiu 78,6%. A folha de servidores hoje do governo do Estado, ela consome por ano algo em torno de 5,8 bilhões de reais, sendo que a nossa receita no ano passado foi de 9,8 em números redondos. Está mais de 60% de toda a receita. Como é que a senhora pretende encarar esse problema do peso da folha, do custo dos servidores, que está tolhendo severamente as receitas do nosso Estado? Veja, Luciano, eu sempre tenho dito o seguinte, que esse descontrole das contas no Rio Grande do Norte, inclusive esse desequilíbrio fiscal, você é economista, sabe melhor do que eu, o governo atual mandou um orçamento para a Assembleia Legislativa no ano de 2018 com um rombo, um déficit de quase 1,5 bilhão. Esse déficit hoje está na casa de 900 milhões, resultante inclusive do atraso no pagamento de fornecedores, dos servidores, etc. É claro que eu tenho dito que tem os seus componentes da crise a nível nacional, né? A queda do PIB, o desemprego, isso impactou as receitas nos planos estaduais e municipais. Mas é fato que a situação aqui se agravou e muito em decorrência da incompetência da atual gestão. Digo isso porque você olha para os estados vizinhos, a Paraíba, o Ceará, Bahia, Piauí, por exemplo, Maranhão, estados que sofreram os mesmos impactos da crise no plano conjuntural, no entanto, não atrasaram salários, pagam fornecedores e, mais do que isso, mantêm uma carteira de investimentos. O que fazer? Um conjunto de medidas, Luciano, até porque nossa equipe, que tem se debruçado sobre esse estudo, sobre essa situação, entende que não há uma medida isolada como um milagre. Não, é um conjunto de medidas adotadas de forma harmônica para a gente organizar essas contas. Cita aqui algumas. Por exemplo, melhorar a capacidade de arrecadação da receita do Estado, sem aumentar imposto. Como vamos fazer isso? Aperfeiçoando os instrumentos de combate à sonegação,
até para premiar o bom empresário, aquele que paga rigorosamente e que cumpre com as suas obrigações. Por exemplo, a questão da dívida ativa, 7 bilhões, o calote que o Estado levou, fruto inclusive de gestões sucessivas, que por incompetência, outras questões, levaram o Estado a essa situação. Eu sei que boa parte desses 7 bilhões não existe mais, Enio, são créditos podres, mas uma parte é recuperável. O que é que nós vamos fazer? A senhora tem ideia de quanto desses 7 bilhões podem ser recuperados? Sabe quanto é que o Estado está recuperando hoje? 0,25% apenas. Isso muito pouco. Né? Muito pouco. Isso dá, Diógenes, em torno de 25 a 35 milhões. No seminário que nós fizemos aqui, sobre a crise fiscal, e contamos com a participação do secretário de Fazenda do governo do Maranhão, ele colocou para nós uma série de medidas que o governador Flávio Dino adotou lá, que melhorou consideravelmente o percentual de recuperação da dívida ativa lá no Estado. É o que nós vamos fazer aqui. E com isso nós temos uma projeção, Diógenes, de recuperar em torno de 170 a 175 milhões. Como é que nós vamos fazer isso, Luciano? Quem cuida da dívida ativa é a PGE. Mas eu vou chamar o fisco. Nós temos um corpo técnico extremamente qualificado no Rio Grande do Norte, que são os nossos auditores fiscais. Vamos fazer uma força-tarefa. Outra medida que nós vamos adotar, uma reforma administrativa. Não como uma panaceia, né? Mas sempre é necessário uma reforma administrativa para tentar eliminar mais desperdícios, etc. E reforma administrativa costuma acabar em corte de cargos comissionados e às vezes até... A senhora vai enfrentar essa questão? Não. Eu queria até complementar essa pergunta, candidata. É um tema muito polêmico e sempre durante as eleições esse tema vem à tona. Com relação... Dá para equilibrar as contas do Estado sem exonerar, sem demitir o funcionário público? A exoneração não faz parte da minha cartilha de maneira nenhuma. Pelo contrário, eu quero equilibrar as contas do Estado, eu quero organizar as contas do Estado para dar respeito e dignidade aos servidores. Então a senhora descarta corte de pessoal? Sim, claro que sim. Imagina um funcionalismo que passou 4 anos sem ter um direito básico assegurado na Constituição, que é receber o salário em dia. Eu vou adotar políticas de valorização dos servidores, inclusive aproveitando os servidores na estrutura administrativa do nosso Estado. Agora, voltando ainda à questão das medidas que nós devemos adotar, repito, para corrigir esse desequilíbrio fiscal, me permita aqui destacar uma delas, que eu considero muito importante, que é rever o repasse destinado aos demais poderes. Senadora, desculpe, deixa eu interromper, porque eu até quero abordar essa questão dos poderes, mas exatamente na frente. Eu queria voltar um pouquinho nessa questão da receita versus despesa, pelo seguinte: a senhora citou aí que com o esforço de recuperação da dívida ativa, a senhora fala em algo de 170 milhões. Isso representa um terço de um mês da folha de pagamento, ou seja, não vai resolver o problema. A senhora falou em valorizar a UERN. A UERN tem hoje, o salário dos professores da UERN é 2 vezes e meio que ganha o mesmo professor da Universidade Estadual da Paraíba. O custo de um aluno da UERN é 4 vezes o que custa um aluno da Universidade Estadual da Paraíba. Mesmo assim, a senhora fala em valorizar. A senhora falou também em melhorar a arrecadação. O Rio Grande do Norte já paga, o norte rio-grandense já paga o segundo maior ICMS, que é a principal receita própria do Estado, do Nordeste. Cada norte rio-grandense paga R$ 1.479 por ano só de ICMS. A gente só perde para Pernambuco. E a gente está acima da média do Nordeste e do Norte. Não lhe parece que, de fato, precisa cortar despesas e não tentar elevar receitas? Não, primeiro eu deixei muito claro aqui, você escutou, que não haverá aumento de imposto. Eu deixei isso aqui muito claro. Certo. Deixei isso aqui muito claro, tá entendendo? É evidente que nós vamos ter um foco do ponto de vista de melhorar cada vez mais a questão do gasto público, né? Nós não podemos gastar mais do que aquilo que a gente arrecada. Isso é um dever de casa fundamental, né, que nós temos que fazer. Isso é uma regra básica. Agora, Luciano, me permita dizer, ressaltar o que eu disse aqui no início. Meu amigo, não existe uma medida isolada que vai resolver esse desgoverno. Até porque o buraco é muito grande. Pois né? Exatamente. Por isso que eu disse para você, Luciano, são um conjunto de medidas
tomadas de forma harmônica, com objetividade, está entendendo? Com eficiência, para que a gente possa corrigir esse desequilíbrio e fazer uma coisa que é fundamental, pelo amor de Deus, é garantir o pagamento em dia dos servidores. Isso é o foco. Uhum. E sobre essa questão, o governador Robson chegou a cobrar da bancada federal apoio e dizer que foi abandonado nessa questão, principalmente no ano passado, que houve uma sabotagem, boicote, ele foi nessa linha. A senhora veste essa carapuça? Ah, claro que não, né, Diógenes? Pelo amor de Deus, essa carapuça, né, não me cabe de maneira nenhuma. Mas voltando aqui o que nós estávamos conversando. Não, mas é com importante. Não, eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre isso, porque houve uma cobrança pública, inclusive nos debates, sobre a atuação da bancada, né? Eu falo já, deixa eu só terminar a questão das medidas econômicas, me permitam, né, até para que o telespectador possa ter uma ideia daquilo, né, que a gente está apresentando no nosso programa de governo. Então, eu falei de melhorar a capacidade de arrecadação da receita, de melhorar a recuperação da dívida, falei do repasse junto aos demais poderes. Eu não tenho nenhuma dúvida que eu vou contar com o espírito público, do Poder Judiciário, do Ministério Público, até porque a sociedade vai estar do nosso lado e nós vamos contar com a sensibilidade do Poder Legislativo para corrigir, né, eu vou dar um número. Essa distorção, que é o fato do seguinte, o Rio Grande do Norte é o único estado, Enio, quando há sobra de caixa, não volta automaticamente para o tesouro do estado. Isso não pode continuar. Outra coisa, Luciano, que eu quero aqui também lhe dizer, porque você estava fazendo uma conta. Se é bom de conta, eu também estou fazendo conta. Tem que ser, né, senadora? Pois eu vou lhe dar também outra alternativa. Antecipação de receita, né? Que o governo, inclusive, está tentando. Eu não vejo absolutamente nada de errado uma antecipação de receita dentro do próprio período do governo, por exemplo, para ajudar a botar em dia o pagamento dos servidores. Outra alternativa que a nossa equipe está estudando no nosso plano de governo é o alongamento da dívida. O Rio Grande do Norte, apesar de ser um dos estados que tem o menor percentual, a capacidade de endividamento, no entanto, você sabe que nós temos uma dívida de mais de 1,5 bilhão junto à Caixa Econômica, junto ao Banco do Brasil, junto ao próprio Tesouro. Por que não fazer um alongamento dessa dívida? O Rio Grande do Norte está pedindo calote, não. O que nós vamos cobrar é uma reprogramação dessa dívida para que, repito, aí sim esse conjunto de medidas possa fazer com que a gente controle as contas, bota o pagamento em dia, as políticas sociais, principalmente as essenciais, segurança, educação, saúde, para funcionar, e associado isso a um modelo de desenvolvimento que traga inclusão social e econômica. O seu plano de governo, candidato. Pois não, pode finalizar, Diógenes. Vamos lá, finalizar a questão da bancada. Não, fica para frente, vamos lá, Enio. No seu plano de governo, obviamente contempla a atração de investimentos para o estado do Rio Grande do Norte. O que a senhora pensa a respeito? Exatamente, Enio. Primeiro, o PROAD. Manter o PROAD, evidentemente, é um instrumento importante para atrair as indústrias, através da chamada renúncia fiscal, e gerar emprego, que é aquilo que o nosso povo mais precisa. Não vamos manter o PROAD. Vamos aprimorar e expandir o PROAD para micro, pequena e média empresa, considerando que são elas que respondem, né, por mais de 80% dos empregos gerados no país. Outra medida, Enio, é atrair também investimentos privados para o Rio Grande do Norte através do uso das parcerias público-privadas. Por exemplo, investimentos na área da questão da ferrovia, na área da expansão portuária. Isso é uma outra alternativa que nós estamos colocando. E, evidentemente, que todo empenho nosso para que a Petrobras volte a investir no Rio Grande do Norte, e naquilo que depender do governo do Estado, o governo do Estado tem algumas medidas para estimular, né, a retomada desses investimentos da Petrobras no nosso Estado. Tem energia eólica, nós somos referência a nível nacional, a energia solar, que tem muito que se ampliar ainda no Rio Grande do Norte, e tudo isso associado àquilo que é uma coisa fundamental, é um ambiente favorável aos negócios, né, com segurança jurídica
e nós investimos na questão da logística e da infraestrutura. Eu fiz essa pergunta para a senhora, candidata, porque é o seguinte, todo mundo sabe que os cargos importantes no governo federal são sempre loteados entre os parlamentares que dão suporte a esse governo nos estados. No Rio Grande do Norte não é diferente. A senhora foi durante os governos Lula e Dilma, vamos dizer assim, a madrinha de algum desses cargos importantes aqui no estado. Entre eles, a Secretaria do Patrimônio da União, o IBAMA, dentre outros. Nesse período, os empresários reclamam de que o Estado praticamente não conseguiu licenciar nem aprovar projetos relevantes para o Estado. E, inclusive, que alguns projetos fossem relocados para os estados vizinhos, como Paraíba, Ceará, Pernambuco, Piauí e Maranhão. A senhora eleita governadora, qual será a sua política? Primeiro, deixa eu só colocar uma coisa. Não tem essa coisa de madrinha, Enio. Isso são dos partidos tradicionais. As pessoas que ocuparam IBAMA, inclusive a Secretaria de Patrimônio da União, são servidores de carreira, tá entendendo? Enfim, não foram indicados pela senhora? Não foram indicados, eram servidores de carreira, certo? Segundo, quero aqui mais uma vez ressaltar tudo aquilo, Enio, que tiver no âmbito do governo do Estado para favorecer os investimentos no Rio Grande do Norte, nós faremos, porque temos clareza absoluta do quanto é importante trazer investimentos para o nosso Estado, para gerar empregos. Digo mais uma coisa a você, segurança jurídica, meu amigo, eu vou estar na linha de frente. Eu tive uma conversa com o trade turístico essa semana, eu estive na Fierne, estive já junto a diversas entidades que representam o setor produtivo e o setor empresarial do meu Estado. Estarei na linha de frente com o setor empresarial, vou bater as portas do Ministério Público, seja que instituição for, né, para destravar qualquer burocracia, tá entendendo, que esteja impedindo a realização de investimentos. Candidata, nessa linha... Agora, evidentemente que respeitando a legislação, né? É isso, inclusive, também o que o empresariado defende. Então, eu quero deixar isso aqui muito, muito claro. Nessa linha que ele está perguntando, mas no plano nacional, eu pergunto aqui no plano local. Historicamente, o PT do Rio Grande do Norte elegeu de 1 a 2 deputados estaduais. Me parece que o partido deve repetir o desempenho do passado. Como governar sem uma bancada expressiva na Assembleia Legislativa? A senhora vai partir para uma política de cooptação, de toma lá da cá, bem ao gosto da maioria dos parlamentares? Diógenes, olha, primeiro, tem uma experiência parlamentar extremamente rica. Aliás, eu costumo dizer que uma das coisas que o parlamento mais me ensinou e que eu considero, né, um importante atributo, inclusive para quem pretende estar no âmbito do executivo, é a capacidade de ouvir as pessoas, de escutar as pessoas, para exercitar exatamente a arte do diálogo e do diálogo nascer o consenso, nascer exatamente o entendimento. Mas de modo objetivo, sem bancada eleita, como é que a senhora vai? Primeiro não será o primeiro governo. Se você olhar direitinho, muitos dos governos que se elegem, não só aqui como pelo país afora, né, precisam constituir maiorias. Então isso não será aqui nenhuma novidade. Meu amigo, terei dificuldade nenhuma. Passei 8 anos naquela casa. Segundo, porque as iniciativas legislativas que nós vamos enviar para aquela casa dizem respeito ao interesse público, aos interesses do povo do Rio Grande do Norte. E como a marca do nosso governo será o diálogo, a transparência e a união, não tenho dúvida nenhuma que vou contar com o bom senso e o compromisso da maioria do Poder Legislativo para aprovar aquilo que efetivamente é de interesse do povo do Rio Grande do Norte. Olha, uma proposta importante, pergunta do nosso internauta, o Pedro Paulo de Medeiros Bezerra. É fato que sem reforma da Previdência Estadual, o Estado quebra. A senhora é a favor ou contra uma reforma da Previdência Estadual? Pretende propô-la de imediato à Assembleia Legislativa? Aliás, na linha do que
Luciano também, né? Nós temos um déficit mensal hoje de algo em torno de 130 milhões de reais na nossa Previdência e temos uma proporção de um servidor ativo para cada inativo, verdade. quando o ideal seria pelo menos 4 ativos para cada inativo. Como é que a senhora vai enfrentar essa situação questão? agravada pela atual gestão, passou a mão no fundo previdenciário, né, 900 milhões, e sequer atualizou o pagamento dos servidores. Em 2016 ele contou, por exemplo, com os recursos da repatriação, e mesmo assim não atualizou. Esse debate nós estamos fazendo com toda a seriedade, medidas vão ter que ser adotadas para a gente organizar o fundo previdenciário dos nossos servidores. Um debate que naturalmente vai envolver os servidores, até porque nosso governo será assim. Eu nunca vou tomar, Luciano, nenhuma medida que diga respeito ao empresário ou ao trabalhador, se ela não passar pelo filtro do diálogo, né, do debate com muita transparência e da busca exatamente de consenso e do entendimento. Segundo, a reforma previdenciária mais ampla, isso é um debate a nível nacional. O que eu não vou aqui fugir dessa pergunta é, mais uma vez aqui, dizer que nós, do PT, não concordamos de maneira nenhuma, por isso que lutamos ao lado do povo brasileiro, da maioria do povo brasileiro, que se insurgiu contra essa proposta de reforma da Previdência que o governo ilegítimo apresentou. Não tinha como prosperar uma proposta dessa. Primeiro, pela parte de uma premissa falsa. Essa história de dizer que a Previdência a nível nacional é deficitária, há controvérsia sobre isso. Vocês sabem que foi feita uma CPI no Senado da República. Então, para a senhora, não há déficit. É só olhar os dados, porque o que há é que boa parte dos recursos da Previdência foram desviados para outras áreas. Você sabe disso, você é economista, através exatamente do mecanismo da DRU. Você sabe também que tem uma sonegação violenta da Previdência Pública, né? Dívidas e mais dívidas que se acumularam. Sem contar, Luciano, você sabe, que é economista, sabe disso, a questão das desonerações. Segundo, como é que você vai concordar com a reforma da Previdência, 65 anos de idade, 40 anos de contribuição, para um país de dimensão continental como o Brasil, com diferenças do ponto de vista regional, com especificidades, inclusive, do ponto de vista de categoria, de forma que o que eu quero aqui colocar é o seguinte: isso é um debate que seguramente vai acontecer, mas é um debate que vai acontecer com um governo que tenha legitimidade, que saia das urnas, e aí o debate seja feito com toda a transparência que requer. Candidata, só para registrar que o Berg Bezerra estava preocupado com a questão do apoio da Assembleia para as suas propostas, dentro da linha que a gente perguntou, e eu sei que a gente já passou pelo assunto, que é a questão da educação, mas eu acho que vale o registro do Tiago Lopes, que mandou sua pergunta pelo YouTube, perguntando o seguinte: os professores da rede estadual poderão contar com a atualização do seu plano de carreira, inclusive com a sessão de promoções diversas, emperradas, mesmo com essa crise econômica em curso? Veja bem, meu colega professor, claro que todo empenho nosso, né, para a valorização salarial e profissional do magistério, que passa pelo cumprimento do piso, pelo plano de carreira. Eu já coloquei aqui no início que nosso primeiro dever de casa vai ser organizar as contas para colocar o pagamento em dia dos servidores. Diógenes, eu passei esse final de semana realizando as nossas caravanas, foram 29 cidades que nós, realizamos essa atividade, e o grito que mais eu escutei por onde eu andei, da região do oeste ao alto oeste, foi o grito de revolta, de indignação, de chegar no final do mês e não ter o seu salário assegurado. Os professores aposentados, tá entendendo? Têm passado por essa dificuldade, assim como o conjunto dos servidores. Então, tenho que ser aqui muito clara, dizer que primeiro nós vamos ter que organizar as contas, corrigir esse desequilíbrio, repito, para pagar o funcionalismo em dia. E ainda, rapidamente, dizer para ele que uma outra luta que nós estamos encampando é pelo novo Fundeb. Eu sou relatora de uma proposta de emenda à Constituição no Senado que propõe um novo Fundeb em que bases? Primeiro, tornar o Fundeb permanente, que é a política de financiamento da creche até o ensino médio, uma vez que a vigência do atual Fundeb termina em 2020. Então, tornar uma política permanente. Mais do que isso, um Fundeb forte,
que é ampliar a participação financeira da União junto aos estados e municípios. A União, Luciano, só entra com 10% dos recursos do Fundeb. Eu vou brigar, vou lutar no Fórum dos Governadores para que essa proposta seja aprovada. Inclusive, isso já consta no programa de Lula e de Haddad, esse novo Fundeb, com uma participação do governo federal maior, para que os estados e municípios possam, aquilo que eu digo, recuperar o plano estadual de educação, a gente realizar as metas de expansão de novas vagas e, meu caro professor, e se Deus quiser, avançar na melhoria da carreira, inclusive com o pagamento do novo piso salarial. O candidato, a senhora voltou a falar de salário e me deu a oportunidade de falar de novo sobre a questão que eu tinha perguntado, a senhora deixou Vamos voltar. reservado. Olha, o governador tem dito que houve sabotagem da bancada federal em alguns pleitos do Rio Grande do Norte, que teve parlamentar trabalhando contra o Estado em momento crítico, como o atraso de salário e a questão do 13º no finalzinho do ano passado, aquela ajuda que viria do governo federal. A senhora veste a carapuça e já emendo uma pergunta para a gente adiantar, porque nós estamos avançando, só temos 20 minutos de sabatina. A senhora se arrepende de ter sido aliada e ter votado em Robson em 2014? Primeiro vou responder pelo fim da sua pergunta. Não existe arrependimento. Você, como jornalista, acompanhou aquele momento político do Rio Grande do Norte. O deputado Henrique Eduardo, na época, liderou um mega acordão para isolar o PT. Achava que a então deputada Fátima Bezerra não tinha coragem de abrir mão de um mandato federal que ela tinha assegurado, sem falsa modéstia, para disputar uma única vaga para o Senado naquele momento. E nós fomos à luta. Fizemos uma aliança com o PSD, um partido, inclusive, que fazia parte da base de sustentação do governo do presidente Lula, da então presidenta Dilma. Mais do que isso, fomos às ruas em nome de um projeto, em nome de um programa para o povo do Rio Grande do Norte. Passado alguns meses, o Rio Grande do Norte acompanhou o que foi que aconteceu. O governador traiu as forças políticas que estiveram nas ruas com ele naquele momento. A senhora não rompeu muito rápido, não? Logo nos primeiros meses, primeiro ano da gestão de Robson, a senhora já apresentou divergências e rompeu com ele. O que foi que deu errado? Não, veja bem, divergências a gente tinha, mas a gente tem que ter coerência, meu caro. Se nós fomos às ruas naquele momento, em cima de um projeto, em nome de um programa que foi discutido com o povo do Rio Grande do Norte, tem que ter coerência, tem que ir para o governo, ajudar o governador a realizar as promessas que ele havia assumido com Faltou espaço para o governo? Não faltou espaço. O que faltou ao governo que está aí foi capacidade político-administrativa, um governo que se revelou extremamente ineficiente, um governo que, inclusive, fez o que fez, aderiu ao golpismo, traiu politicamente. Por isso que a senhora fala em traição. Claro que traição, evidentemente que sim. Não traiu só o PT, tá entendendo? Não traiu só o PT, traiu as forças políticas que estiveram com ele naquele momento e depois frustrou completamente o povo do Rio Grande do Norte, e quando não realizou as promessas de campanha que ele havia assumido, mais do que isso. E a sabotagem? Ele conseguiu a façanha, inclusive, de piorar o que já era ruim. O Rio Grande do Norte é o estado mais violento hoje do Brasil. Saúde, só um momentinho, a saúde, pelo amor de Deus, é um verdadeiro desmonte. Com relação à bancada. Ô, Diógenes, deixa eu só te falar uma coisa. Meu amigo, essa carapuça não me cabe. Vocês acompanham minha trajetória política, sabem que minha postura sempre foi republicana e assim deva ser, até porque, para além de questões ideológicas ou partidárias, em primeiro lugar está o meu compromisso com o povo do Rio Grande do Norte. Diógenes, o Rio Grande do Norte tem 167 prefeituras. Pergunte a alguma prefeitura dessa se tem alguma cidade do Rio Grande do Norte que não tem a marca do trabalho da parlamentar Fátima Bezerra, até porque quando eu faço a ponte junto ao governo federal para trazer benefícios e investimentos, Luciano, eu estou trazendo para a criança que precisa da escola, para o homem e a mulher que precisam de um atendimento digno da saúde, etc. e tal. Segundo, o episódio aqui da questão do pagamento. Veja bem, vocês acompanharam, o governador convocou a bancada para uma reunião, lá estive, inclusive naquele momento até disse a ele, né, que era inaceitável, né, o tratamento que o governo federal deu ao governador à época. Como é que um governo, o presidente, manda, né, que o governador
vá para o seu Instagram ou para o Twitter, anuncia que a medida provisória seria editada, no momento de sofrimento, exatamente no final do ano, os servidores todos angustiados, o governador vai para o Instagram, diz que a medida provisória será publicada na segunda-feira e que os servidores iam passar o Natal e o Ano Novo, né, com o salário em dia. E o que foi que aconteceu? De repente vem um parecer, não era mais do Tribunal de Contas da União, veio do Ministério Público de Contas desautorizando. Aí a pergunta é a seguinte: ora, quem era o ministro naquela ocasião? Henrique Meirelles. O todo-poderoso Henrique Meirelles, que era exatamente do partido do governador. O presidente, que ele aderiu ao presidente. Ora, Enio, eu como governadora, eu jamais aceitaria um tratamento desta natureza. Isso é um desrespeito, até porque não é um desrespeito com a figura do governador, é com a figura de milhares de servidores públicos que passavam por um dos momentos mais difíceis. Vocês lembram do episódio da Polícia Militar? A Polícia Militar foi obrigada a não ir para as ruas, por quê? Não era só pela questão do salário, Luciano. É porque faltava até gasolina para colocar nas viaturas. Então, Diógenes, me permita aqui dizer o seguinte: olha, eu acho que o governador deve ter uma atitude, está entendendo, de bom senso e não ficar transferindo a culpa para os outros e nem ficar se vitimizando. Eu quero aproveitar, inclusive, aqui a ocasião para dizer o seguinte: Diógenes, eleita governadora, vou bater na porta da bancada quantas vezes for necessário. E vou ter uma postura de humildade. Até porque quando lá estiver, não estou lá falando em nome de Fátima Bezerra. Estarei lá, delegada pelo povo do Rio Grande do Norte, Luciano, para defender os interesses do meu Estado, independente de questão ideológica ou questão partidária. Terei essa postura, repito, de humildade, né, independente de questão ideológica ou partidária, ter a bancada sempre do nosso lado para defender os interesses do nosso Estado. Nós temos mais 7 minutos na nossa sabatina, ela tem 50 minutos, e eu gostaria de que a gente tivesse um ritmo melhor para a gente falar mais alguns assuntos. Enio, você tem uma pergunta rapidinho? Eu gostaria de aproveitar, quando a candidata falou sobre o que aconteceu com a polícia, e falou que estava faltando equipamento, gasolina nos carros, colete vencido, enfim. O que a senhora pretende fazer com relação no seu plano, o que contempla a segurança pública? É a pergunta de Ronaldo Lamas, que quer saber como é que ela... Aí eu queria só complementar, candidata, dizendo o seguinte: todos os agentes públicos que a gente entrevista, todos os especialistas em segurança, eles afirmam categoricamente que segurança só se faz com dinheiro. Como é que a senhora pretende buscar esse dinheiro? Perfeito, vamos lá. Segurança pública, nós vamos atuar em 5 frentes. Valorização dos agentes de segurança pública, investigação eficiente, investimento em inteligência, uso de novas tecnologias, a questão de produção de dados de pesquisa, reestruturação do sistema penitenciário e as políticas de prevenção. O que eu chamo de valorização dos policiais? Organizando as contas do Estado, nós vamos ter, Enio, que de maneira gradativa realizar concursos para recompor o efetivo policial do nosso Estado. Sabe quantos policiais civis nós temos? 1.463. Éramos para ter mais de 5.000. Policial militar, nós temos cerca de 7.700. É por isso que você chega no interior, aí tem um batalhão lá com 2 policiais. Nós temos que recompor esse efetivo. Outra medida, a questão da qualificação permanente, recuperar o centro de formação deles. Outra medida é o incentivo salarial, associado inclusive a algumas ideias que estão em estudo e que têm sido bem aceitas pelos policiais. Por exemplo, instituir um seguro de vida para os policiais. Afinal de contas, são eles quem arriscam as suas próprias vidas para proteger as nossas vidas. E onde buscar esses recursos, candidato? Eu vou chegar lá. Agora, isso associado a uma coisa fundamental, meu querido, que é garantir os instrumentos básicos de trabalho dele.
Você sabia que tem policial trabalhando com colete vencido? Sim. Você sabia que tem policial tirando do seu parco salário, pelo amor de Deus, para comprar o fardamento? Ou, me desculpem, isso é irresponsabilidade. Isso é falta de planejamento. Nós temos que garantir aos agentes de segurança pública do nosso Estado o mínimo do mínimo, o básico do básico, que são os seus instrumentos de proteção. Outra medida, o plano de metas e bonificação. Eu conversei com o governador Ricardo Coutinho, que, ao contrário do Rio Grande do Norte, conseguiu diminuir os índices de criminalidade e violência no estado dele. Lá ele adotou uma proposta interessante, Enio, sabe como? O programa de metas e bonificação. O que é que significa isso? À medida em que os policiais vão alcançando aquelas metas, por exemplo, policial militar, redução do número de crimes, apreensão de armas, por exemplo, o bombeiro, número de vistorias, à medida que vai evoluindo no alcance das metas, ele vai sendo bonificado, né, como uma espécie exatamente de um reconhecimento. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Isso me lembra a meritocracia dos tucanos, em São Paulo e em outros estados. Produtividade e também desempenho. Veja bem, no campo da segurança, isso é uma proposta que nós temos discutido, inclusive, com os policiais, e a grande maioria deles defende, né, esse modelo. Defende, agora associada a uma questão que é fundamental, né? Não é a questão da meritocracia pela meritocracia, porque aí tem um dado que é fundamental. Um plano desse só pode ter sucesso se primeiro, Luciano, você garantir os instrumentos de trabalho, né, no caso dos agentes de segurança pública. Mas deixa eu só dizer rapidamente ainda. Agora, deixar claro aqui para a população, gente, é fundamental investir na questão da inteligência, o uso dessas novas tecnologias, bem como a produção de pesquisa, para você melhorar o padrão de investigação que hoje é feito. A maioria dos crimes não são elucidados, bem como você orientar de forma estratégica a ação dos policiais, a reestruturação do sistema penitenciário. Nós vamos ter que contar com o governo federal, em parceria, inclusive, com as polícias estaduais, que é isso. Candidata... O crime tomou conta do sistema prisional. Quem tem que ter o controle do sistema prisional é o Estado. E, por fim, deixa eu só dizer a ele, bater na porta do governo federal. Nós temos o Sistema Único de Segurança Pública. Agora, esse Sistema Único de Segurança Pública, que é a nova legislação que trata da governança na área de segurança, isso só tem sentido, sabe se tiver orçamento. Descontingenciamento do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Nacional Penitenciário. E, mais uma vez, no Fórum dos Governadores do Nordeste, eu vou cobrar, tá entendendo, para que o governo federal faça a sua parte. Nós temos 2 minutinhos, não sei nem se vai dar tempo da gente fazer as perguntas rapidinho. Eu só quero uma pergunta que tem que ser rápida, mas eu acho que talvez seja mais complexa dessa sabatina. A senhora falou o tempo inteiro, e isso condiz, é extremamente coerente com toda a sua história política e até do seu partido, que a senhora não vai mexer em servidores, não vai mexer em folha, não vai mexer nos aumentar impostos. Não vai mexer, por exemplo, com o ERN, não vai mexer, enfim. Então, a senhora tem 60% hoje da receita do seu Estado consumida por isso. E a senhora está apresentando uma série de ideias, todas elas requerem recursos muitos e imediatos, principalmente nesse que se falou agora de segurança. Essa conta não fecha, senadora. Como é que a senhora conseguirá esses recursos, por exemplo? Porque até a senhora arrumar financeira e fiscalmente o Estado, no barato leva um ano. A segurança pública não pode esperar isso tudo. Veja bem, eu acho que a conta fecha, Luciano, me permita dizer, fecha. Veja, eu falei aqui com muita seriedade, com muita responsabilidade, dizendo de um conjunto de medidas que nós vamos adotar. E esse conjunto de medidas que vai permitir que a gente tenha um montante necessário, primeiro para organizar as contas, tendo aquela premissa básica. Nós não vamos poder gastar mais do que aquilo que a gente arrecada de maneira nenhuma. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Luciano, tem outro dado que você, como economista, sabe, que é também a recuperação no plano da economia. Você sabe que está em curso isso, né? E evidentemente que nós contamos também com um novo cenário a partir do ano que vem. O próprio pagamento em dia dos servidores já tem um impacto grande na economia, Luciano, né? Até porque você é economista, você sabe disso melhor do que eu, que inclusive qualquer ajuste fiscal duradouro, ele depende fundamentalmente de uma recuperação do contexto a nível nacional. Você há de concordar comigo.
E se Deus quiser, né, o Brasil vai derrotar essas forças conservadoras, né, que tomaram de assalto o poder, levaram o Brasil a esse processo de devastação social. As forças progressistas vão voltar ao Brasil, ao comando do Brasil a partir do ano que vem. Candidato. E espero que voltem, inclusive, lideradas, né, pelo projeto Lula-Haddad. Candidata, outra pergunta da nossa sabatina. O Mensalão e o Petrolão fizeram estragos na biografia de políticos do PT e a trajetória do próprio partido. Ministros, tesoureiros, o ex-presidente Lula foram levados à cadeia. E por conta, inclusive, das denúncias. Como a senhora pretende encarar o tema da corrupção em eventual governo do PT no Rio Grande do Norte? Primeiro, eu quero aqui colocar rapidamente, né, o caráter injusto dessa prisão do presidente Lula, né, uma coisa que escandalizou o mundo. Comunidade jurídica expressiva no plano nacional e internacionalmente, né, tem denunciado isso, a ponto, inclusive, dele ter a solidariedade, inclusive, da própria ONU. Na verdade, a prisão do Lula faz parte do roteiro do golpe que esse país sofreu em 2016 e que, portanto, está levando o Brasil a essa tragédia. No entanto, quero aqui reiterar todo o empenho nosso, a esperança e a confiança de que o projeto de Lula vai voltar, ou com ele candidato, ou com... O PT tem até amanhã para substituir a candidatura dele. Ou com ele, ou com um candidato apoiado por ele, né? Se Deus quiser, o 13 vai na urna, nós vamos para o segundo turno. O PT não vai abrir mão de disputar a eleição presidencial. Não, de jeito nenhum. O 13 vai estar na urna, tá entendendo? Com Lula ou com Haddad. E se Deus quiser, vamos para o segundo turno e vencer as eleições. E como vai encarar a corrupção no Rio Grande do Norte? Ainda só dizer rapidamente o seguinte, Diógenes. Veja, eu acho que ninguém pode aqui desconhecer o papel que os governos do PT tiveram no combate à corrupção. Você, como bom jornalista, sabe disso. Afinal de contas, o governo que respeitou a autonomia do Ministério Público, que investiu na Polícia Federal, que transformou a Controladoria Geral em ministério, que foram nos governos do PT as leis da transparência, a lei da delação, etc. e tal. Como nós vamos encarar? Olha... Eventuais, claro, casos... Não, veja bem. Primeiro, transparência associada a controle social. Tolerância zero com qualquer indício de mal feito ou de improbidade. Mesmo se for do partido? Seja lá de quem for. Seja lá de quem for, de partido, de não partido, seja lá de quem for. Nosso governo ele vai estar amparado em premissa que eu considero sagrada. Diálogo, transparência, controle social, compromisso, responsabilidade e participação popular. Eu queria agradecer a candidata do PT ao governo do Estado, Fátima Bezerra, pela presença, participação, por ter respondido prontamente todas as questões desta sabatina. Queria agradecer a Luciano Kleiber, jornalista, especialista em economia. Queria agradecer a Enes Nedino, diretor da 96 FM, que junto com o Portal No Minuto disponibiliza ao eleitor do Rio Grande do Norte essa oportunidade de acompanhar os principais temas e as principais propostas envolvendo os candidatos aqui no Rio Grande do Norte. Obrigado, Fátima, por sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Diógenes. Amanhã teremos continuidade das sabatinas, a presença do atual governador do Rio Grande do Norte, Robson Faria, que será o sabatinado da terça-feira aqui no nosso programa. Até amanhã!